cansado de esperar. Esse é o nome da pregação de hoje. Eu quero mostrar para vocês hoje como que a esperança é fundamental para a prática do bem. Se você perder a esperança, você também vai perder a piedade. A sua fé vai moldar o seu comportamento. A sua prática do bem é moldada pela sua fé. Talvez você esteja aqui hoje me ouvindo, você que está me acompanhando aí na sua casa. Talvez você está cansado de esperar um livramento no seu casamento, um casamento complicado. Talvez você está passando por um momento difícil na sua vida financeira. E talvez isso se alongue por alguns anos. Eu quero desafiar você a manter a esperança. Ainda que o seu sofrimento seja longo, mantenha a esperança. Porque a esperança é o que move a piedade. Se você tiver esperança, você será forte. A esperança é o que te manterá forte e que fará com que você seja santo e tenha uma vida piedosa diante de Deus, que é a coisa mais importante da nossa existência. Vamos lá, Lucas capítulo 12, versículo 35. Estai preparados e acendei as vossas candeias. O contexto aqui é o seguinte: naquela época havia escravidão. Tanto que a palavra aqui para servo em Lucas 12, que Jesus vai falar aqui, eu já vou citar, é doulos. A palavra muitas e muitas vezes é traduzida por escravo. John MacArthur chega a dizer que a melhor tradução seria escravo. É que para nós, em português, servo já dá essa conotação mesmo de escravo. É que escravo é algo um pouco mais pesado. Mas essa é a palavra, escravo. Havia os escravos. Naquela época, Thomas Edison ainda não havia nascido, não havia inventado a lâmpada incandescente, energia elétrica, e a lâmpada incandescente. Se você quisesse ter luz à noite, eles usavam uma candeia. Um paralelo para nós hoje, eu acho que é difícil, mas uma vela, não seria bem isso. Hã? Uma tocha? Lampião, um lampião, eu acho que é um... Quem usa hoje, né? Mas seria, um lampião, um lampião. E ele diz assim aqui, ó, estai preparados. No original, é assim, tanto é que algumas traduções trazem assim, olha, estejam vestidos de modo apropriado. Qual que é a ideia? Aqui, eu vou mostrar para vocês, vou lendo o texto. O patrão, o senhor, melhor dizendo, saiu para uma festa. E o escravo deveria ficar de prontidão a noite toda, arrumadinho e com a lâmpada acesa, com o lampião aceso, com a candeia acesa. Ou seja, não podia dormir. Tinha que ficar pronto. Esse é o cenário que Jesus está usando aqui. Vamos lá. Verso 36. Sede semelhantes aos que esperam o seu senhor quando volta da festa do casamento, para que quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Ou seja, não estavam dormindo. Em verdade vos digo que se preparará e os fará assentar-se à mesa, e aproximando-se os servirá. Eu não sei se você nota, mas o sujeito aqui da frase é Jesus, ou melhor, o Senhor. Eu sei o que Jesus está dizendo, não acontecia ali. Se aqueles servos, aqueles escravos, eles estivessem alertas, quando o Senhor voltasse, o Senhor iria servir os servos. Eu sei, nenhum Senhor fazia aquilo. O nosso faz. Verso 38. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim os encontrar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa souber a que hora o ladrão virá, ele vigiará e não o deixará entrar na casa. Isso aqui é a segunda figura que ele está usando para falar a mesma coisa. Fiquem prontos para receberem seu senhor, fiquem atentos em relação ao ladrão. Ele usa essas duas figuras aí. Verso 40. Estais vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não esperais. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? O Senhor respondeu: qual é o administrador fiel e prudente que o Senhor encarregará dos seus servos para lhes dar alimento no tempo certo? Naquela época havia um mordomo. Lembra quando tinha aquela propaganda do Tang? Jaime, o menino está com sede. É Jaime? Jaime! Família rica, tem um mordomo lá, o cara que cuida de tudo. E naquela época, principalmente, ele cuidava da despensa, cuidava dos empregados, de todos os recursos que o seu senhor possuía. Então aqui ele está dizendo, olha, o Senhor, ele vai dar para um servo fiel essa missão de ser um mordomo, de se encarregar dos outros escravos, dos outros servos e também da casa. Verso 43.
Bem-aventurado o servo a quem seu senhor, quando vier, encontrar fazendo assim. Ou seja, o servo fiel vai ganhar a administração da casa. Verso 44. Em verdade vos digo que o encarregará de todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser no coração, o meu senhor demora para voltar, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor desse servo num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe, e o despedaçará. Mais uma vez também aqui o elemento surpresa. O senhor, quanto ao senhor, o servo, o escravo não sabia que horas ele viria. O ladrão também não. E aqui mais uma vez. O despedaçará e lhe dará o destino dos infiéis. O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Ok, essa história eu vou explicar e fazer as nossas aplicações agora. A gente tem aqui, então, 3 figuras, basicamente. 3 figuras, 3 histórias relatando a mesma coisa. Um escravo, que deveria estar bem vestido e com a sua lâmpada acesa para receber o seu senhor, porque ele não sabia que horas o seu senhor viria, à meia-noite, 3 horas ou 5 horas da manhã. Então ele deveria estar atento toda a noite, ele não poderia dormir. Ele não poderia vestir o seu pijama. Ele deveria estar pronto. O tempo todo pronto. A segunda figura do ladrão. Esteja pronto. Esteja esperto, atento, para que o ladrão não te pegue de surpresa. E terceiro, ele fala, mais uma vez, a figura aqui de um senhor e de um mordomo. Ele pega um mordomo que é o mais fiel e coloca sobre toda a administração da sua casa. E no começo, esse mordomo era fiel. Olha a pergunta de Pedro. Senhor, isso é para nós ou para todos? Essa é a resposta, essa parábola. No começo ele era fiel, mas no meio do caminho ele desandou. Parece que no começo ele se aproximou da fé. Parece até que era crente. Mas no meio do caminho, cansado de esperar, ele começou a praticar o mal. São as histórias que a gente tem aqui. O que a gente tem, então, é o que eu falei no começo. A perda da esperança nos leva à prática do que é mal. A perda da esperança nos leva a espancar, nos leva a fazer o que é mal contra o nosso próximo. Vamos começar assim, então. Primeiro princípio. Fala de alguém que era fiel no começo e infiel com o tempo. É a história aqui, a última história. Senhor, pergunta Pedro, o senhor está falando só para nós ou para os outros? E ele responde, olha, tinha um homem que ele era fiel no começo. Por isso, inclusive, ele ganhou a administração de toda a casa. Mas durante o percurso ele ficou cansado de esperar o seu chefe, o seu senhor, melhor dizendo. Ele ficou cansado e aí ele começou a praticar o mal. Isso é uma advertência àqueles que se dizem crentes. Isso é uma advertência, respondendo à pergunta de Pedro, é para os crentes, é para aquele que se diz meu povo. Que um dia veio para a igreja, que um dia diz que ele creu no evangelho e começou a participar com o povo de Deus. Mas no meio do caminho, por conta das dificuldades, por conta da longa espera, ele começou a desanimar. Isso aqui que Jesus está dizendo não é nem um pouco diferente da parábola do semeador, lembra? Eis que o semeador saiu a semear, jogou a semente, caiu um solo entre os espinhos, na beira do caminho, entre as pedras. E aí Jesus explica, esses solos representam os corações dos homens. Por exemplo, aquele entre os espinhos, recebe com alegria, mas a fascinação das riquezas, a preocupação com as coisas do mundo sufoca essa semente que não cresce. O que Jesus está falando aqui, então, em relação à parábola do semeador? Que há muitas pessoas que parecem que elas receberam o evangelho, parece que são cristãs mesmo. Elas parecem que tiveram uma fé ali, inicial, mas não é a fé salvífica, não é a fé verdadeira. Por quê? Porque a fé verdadeira permanece. Então, ele está fazendo uma advertência às pessoas que dizem, eu creio, que estão na igreja, mas que por algum motivo, no meio do caminho, eles dizem, não sei não, não dá. Por conta de tantas e tantas dificuldades, essas pessoas desanimam. Essas pessoas desistem da caminhada. É sobre isso que ele está falando aqui, é sobre especificamente essas pessoas que estão na igreja. Pessoas como você e eu. Pessoas que dizem, eu creio, eu sou fiel. Mas se você não permanece, isso é uma evidência clara de que você não é fiel.
Segundo, não dê folga a si mesmo. A primeira parábola é de um escravo que não tinha nem mesmo o direito de dormir se o seu senhor houvesse partido para uma festa. Ora, todo o dia, todo momento, aquele escravo estava ali, em alerta, em alerta. Pense a dificuldade disso. 1 da manhã o patrão não volta, 2 da manhã o patrão não volta. A tentação era já deitar no sofá. Quando o patrão chegasse, a roupa já estaria amarrotada. Ele estaria dormindo. Mas ele diz, não faça assim. Estejam vestidos adequadamente e com a lâmpada acesa a noite toda, se preciso for. Não cansem. Não cansem. Permaneçam. Não desanimem. Não desanimem. Permaneçam. Mesmo que a noite seja longa. Mesmo que aparentemente nada aconteça. Mesmo que o seu Senhor pareça demorado para retornar. Isso aqui tem algumas aplicações nas nossas vidas. Como que nós, como diz Paulo, devemos não nos cansar de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Nós podemos ser servos de Jesus. E tão animados no começo. A gente vem para a igreja e que coisa linda, que maravilha, que bênção. Aí um dia você, de repente, veio para a igreja e você até achou, não, mas essa igreja aqui é uma bênção, essa aqui não tem nem dificuldade, o pastor é uma bênção. Mas aí passa o tempo, você começa a ver, não é verdade isso. Isso não é real. Nem quanto a mim, nem quanto a essa igreja. Você começa a ver as dificuldades, tanto minhas, quanto nossas. E aí você começa a ficar cansado, sabe? Poxa, mas aqui também tem defeito, hein? Eita, que coisa difícil. Você pode cansar, você pode ficar desanimado. Isso pode acontecer na sua casa. Você está orando por algo, e você mantém a sua fé, mas você ora, e parece que nada acontece. E nada. E você pode se cansar de fazer o bem. Como, por exemplo, pense em Davi. Davi foi um homem que se cansou, ele dormiu. Ele dormiu no ponto. Davi, diz o texto, numa época em que os reis iam para a batalha, ele ficou em casa. Ele ficou em casa. Ele já havia se estabelecido no seu reino. Ele era um rei poderoso. E ele ficou em casa enquanto todos os reis, diz o texto, não apenas todos os reis, mas os homens aptos para o combate iam para a batalha. Davi ficou. Foi completamente errado. Tanto é que quando ele adultera, ele chama Urias para tentar enganar Urias, para que Urias fosse para casa e dormisse com a esposa, e então pensasse que o filho era de Urias e não de Davi, já que Davi tinha deitado com a mulher dele. Urias diz assim, não, eu não posso ir para minha casa. Davi disse, vá para casa, tome um vinho, alegre-se com a sua esposa. Ele disse, não posso. Como? Está todo mundo na batalha, não é correto que eu esteja aqui. Era imoral o que Davi estava fazendo. Não era correto. Mas pense na história de Davi. O texto bíblico declara que Davi era um homem de guerra. Deus mesmo disse, você não vai construir o templo, porque você é um homem de guerra, você tem sangue nas mãos. Ele conquistou a fama em Israel através de combate, derrotando Golias. Ele conquistou sua esposa, matando vários filisteus. Davi era um homem de combate. Havia música que retratava quão violento era Davi, e violento no bom sentido. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Davi era um homem de guerra o tempo todo. Ele fugia de Saul. O homem mais poderoso da época perseguia Davi sistematicamente. Davi era alguém que não tinha descanso. Porque o texto declara isso, que Saul não deu descanso a Davi. Pense nisso. Você sendo perseguido o tempo todo pelo homem mais poderoso de seu país. Você não tem descanso. Eu lembro de ler a história aquele traficante o Pablo Escobar. O cara não tem como, um fugitivo, ele não vive em descanso. O tempo todo em alerta. Essa foi a história de Davi. Convenhamos, quem, durante uma noite tão longa quanto a de Davi, não seria tentado a pensar, peraí, é hora de descansar. E foi nesse dia que Davi cometeu adultério. Isso pode acontecer com a gente. Diante das lutas da vida, de uma noite que parece não ter fim.
A luz nunca brota, nunca raia. Nunca raia? A luz nunca surge. Nunca surge. Como que pode isso? Como que pode? Ah, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E a gente pode começar a espancar os servos, como acontece aqui. A demora pode fazer isso. Momentos longos de sofrimento podem ser essa tentação. E o Senhor que não vem? Note isso na Bíblia. Salmo. Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Apocalipse. Os santos, lá na glória, diziam, clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós podemos, por exemplo, olhar a dancinha da vitória do Barroso, desses caras terríveis, e dizer, meu Deus, até quando a maldade, a impunidade vai reinar? Nós podemos olhar o mundo repleto de corruptos, nos melhores lugares, e a gente pode ser tentado a achar, essa noite está longa demais. Vale a pena fazer o bem? Cadê o Senhor que não vem para julgar esses homens? Nós podemos ser tentados a desanimar, a desanimar, a desanimar. E aí, a esperança é fundamental. A esperança mantém a piedade. Se aquele servo disser consigo, meu Senhor demora. Isso não existe. Isso não existe. 2 Pedro. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ou seja, naquela época, há quase 2000 anos, o povo já achava que Jesus estava demorando. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Eu sei, Jesus deu vários sinais da sua vinda, mas ao mesmo tempo ele disse que as pessoas não iam notar. Talvez a escatologia seja um dos assuntos mais difíceis. Escatologia é o assunto dos fins dos tempos. Um dos assuntos mais difíceis de tratar, mas uma coisa está muito clara. O que de fato importa é que você seja piedoso e esteja pronto em todo o tempo. Em todo o tempo. Mas não é verdade que Deus tarda, mas não falha. Pode estar escrito em para-choque de caminhão. Não está escrito na Bíblia. Deus não tarda. Nem em relação à sua vinda, a sua segunda vinda, nem em relação a ouvir a sua oração, nem em relação a olhar o seu sofrimento e a sua angústia. Não existe isso de Deus estar atrasado. Se ele ainda não ouviu, primeiro, pode ser que você esteja em pecado. Porque como diz Isaías, eu ouço o meu povo. Eu ouço. A minha mão não está encolhida, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e mim, para que eu não ouça vocês. Eu não estou surdo não para o meu povo. Eu escuto o meu povo. Vocês é que estão surdos à minha voz. Primeiro, pecado. Mas segundo, é simplesmente que Deus está moldando você, como moldou Abraão, que esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Caleb e Josué, que esperaram 45 anos para que a promessa se cumprisse. Ou então, o Lázaro, o mendigo, que só depois da morte viu a glória e viu Deus retirando a sua angústia. Deus não tarda. Deus vem na hora certa. Lembra de Caleb? A história de Caleb é muito espetacular. O povo de Israel foi comissionado por Deus a entrar em Canaã. Diz o texto que dos 12 espias que lá foram para ver a terra que Deus havia dito é boa. O povo olhou e falou, de fato, mana leite e mel. Contudo, todavia, porém, há gigantes lá. Ora, esse é um grande problema. Pensamos que se é de Deus, para ser de Deus, tem que estar livre de inimigo, de dificuldade, de problemas. Isso é um grande engano. Eles disseram, tem gigante na terra. Os gigantes ali não eram um sinal de que a terra era ruim. Só eram um sinal de que eles precisariam de fé. Diz o texto que só Josué e Caleb disseram, a terra é boa, Deus há de nos dá-la. Força, coragem. Mas todos os outros desanimaram o povo, o que levou Deus a dizer, ninguém vai entrar. E o pior, mais tarde o povo disse, estamos arrependidos, agora nós decidimos que vamos entrar. Deus disse, não. E aí o povo disse assim, quem é o Senhor na fila do pão? Vamos sim.
Deus disse, agora não. Aí o povo falou, agora a gente quer e a gente vai. Perderam a batalha. Não conseguiram. E ficaram perambulando 40 anos no deserto. Aquela geração morreu. Deus levantou uma outra geração. Entretanto, Josué e Caleb, eles permaneceram. Eles permaneceram. Chega um momento então que Josué e Caleb, eles entram na terra e Josué liderando o povo, chega e fala para Caleb, Caleb, aqui é a porção de terra que Deus deu para você. Nesse momento, Caleb diz assim, já se passaram 45 anos desde o dia em que Deus disse para nós, aquela terra é de vocês. Se vocês crerem, aquela terra é de vocês. Eu criei. Ninguém mais nesse país creu, mas eu criei. E Deus prometeu dar a mim. Deus prometeu também que toda a minha geração iria perecer, mas que eu, porque eu fui fiel, eu entraria na terra. 45 anos se passaram e eu estou pronto para o combate como eu estava há 45 anos. Eu estou cheio de vigor. Eu não desanimei. A noite não foi longa. Por quê? Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Não é longa demais a noite se você estiver com Cristo Jesus, não importa quantos anos sejam. Se você tem fé, a sua fé vai te manter forte. Você não vai dormir, você vai se manter de pé. Não importa, não importa a quantidade de sofrimento, o período do sofrimento, Deus vai te manter de pé. Nós descendemos de homens assim, fortes assim como Caleb. No livro A Cidade de Deus, que eu falei para vocês aqui, falei em off, viu? Vocês têm que vir aqui nos visitar. No livro A Cidade de Deus, Agostinho começa o seu livro principalmente preocupado em responder às acusações dos romanos, que diziam, os bárbaros tomaram Roma porque nós abandonamos os deuses. Isso eles diziam porque a fé cristã ganhava mais e mais espaço a cada dia. Em 3 séculos, a fé cristã estava espalhada por todos os lados. Todos os lados. Os ídolos, então, ainda continuavam, obviamente. Os homens continuavam a crer nos ídolos. Mas a fé cristã ganhou muito espaço. E os romanos começaram a dizer, a culpa de tamanha desgraça, de Alarico, invadindo em 410 e destronando e destruindo Roma. Isso tem a ver com os cristãos, porque eles levaram o nosso povo a abandonar os deuses. E Agostinho começa a explicar e a responder a essas perguntas em seu livro A Cidade de Deus, bem no começo, livro genial, espetacular. Nesse momento, ele também começa, bem nos primeiros capítulos, ele começa a discutir sobre suicídio. Haja vista que, você sabe o que acontece em guerra. Mulheres são violadas. Muitas viam, então, o suicídio como uma virtude diante de tamanho sofrimento. Perda de marido, mulheres violadas, crianças trituradas. Muitas pessoas, então, viam o suicídio como uma alternativa. E citavam entre eles Lucrécia. Lucrécia foi uma mulher que era chamada de muito virtuosa, mas ela foi violada. E por conta disso, ela acabou cometendo suicídio. E diziam, tá vendo? Isso é virtude. E aí Agostinho responde, que virtude há em matar uma pessoa inocente? Porque sim, ela não tinha culpa. E ela se matou, ela matou uma pessoa inocente. Eles citavam também Catão, que era um político importante, conhecido por sua virtude, e que condenava César. E fez campanha contra ele. César chegou ao poder. E, para ele, César era imoral, indigno de governar uma nação. Catão, então, se matou. E muitos diziam, tá vendo como Catão é nobre? Ele é nobre. Não podendo viver em um governo corrupto, ele se matou. Agostinho respondeu, mentira. Não é a honra que se pretendia evitar a desonra. Não é isso não. Mas foi a debilidade, que não é capaz de suportar a adversidade que o levou a se matar. Foi fraqueza. Porque homens aguentam nos períodos de dificuldade. Não é Edward Gibbon, não está escrito isso lá não. Foi Agostinho que disse. No capítulo 7 ele disse assim, devastações, chacinas, pilhagens, incêndios e tormentos que se cometeram na recente catástrofe de Roma foram produtos dos hábitos de guerra. Isso ele diz no capítulo 7. Toda desgraça. Toda essa desgraça. Aí sabe o que ele diz em relação a isso? No capítulo 8. O homem bom nem se envaidece com os bens temporais, nem se deixa abater com os males. O homem bom não se abate com os males. Provérbios declara, se no dia da angústia tu te mostras fraco, a sua força é pequena.
Eu sei, eu sei. Há pastores de renome dizendo cheio do espírito e depressivo. Eu sei disso. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Se abater hoje, não é visto mais como fraqueza. Ó, você entrou no quarto, não quer sair mais? Tadinho, é uma vítima, está doente. Eu sei disso. Eu sei. E quem ousa falar isso, que isso é errado, isso é fraqueza, pode ser preso até hoje. Eu sei disso. Eu sei. Mas a história de grandes nações, de grandes civilizações e de grandes famílias não foi feita assim, não foram feitas assim. Não foram feitas assim. Foram feitas como Agostinho fez aqui. Que nem mesmo diante da pior catástrofe, a gente tem o direito de tirar a vida. Foi com esse discurso, levando os homens a serem fortes. Fortes. A verem a fraqueza como algo imoral. E verem a virtude na força. De alguém que, sangrando, não desiste. De alguém que, mesmo diante de todas as angústias, diz, eu não posso parar. Eu tenho uma família para sustentar. Eu tenho um pai. Eu não posso desistir. Há pessoas que eu importo para elas. Eu não tenho o direito de desistir. Eu não posso entrar no meu quarto e dizer, acabou para mim. Com isso eu não estou dizendo que não fiquemos profundamente tristes. Ficamos. Porém, como disse Paulo, abatidos, sim, normal. Destruídos, não. Destruídos, entrou no quarto, não quer sair mais? Jamais. Ficamos surpresos com tantas desgraças do mundo. A gente não acredita. Tem dia que eu falo, não dá para acreditar num negócio desse. Esse povo está sambando na cara da gente. Os homens malignos e corruptos estão tirando sarro. Explicitamente, eles não temem mais. Surpreso com o avanço da maldade. Mas como disse Paulo, perplexos, às vezes. Desanimado? Nunca. Perplexo, chateado, triste, profundamente triste. No quarto, dizendo, acabou para mim? Não. Não, mas Elias fez. Fez no momento de fraqueza. E estava errado. Ou você acha que está certo dizer, eu quero morrer? Não está certo. De forma alguma. Certo é Paulo. Abatido, mas não desanimado, nem destruído. Jamais. Porque nós descendemos de homens como Estevão. Em Atos capítulo 6, Estevão está pregando contra uma multidão furiosa. Furiosa. Diz o texto bíblico que ele, cheio do Espírito Santo, as pessoas olhavam para ele e viam com o rosto como de um anjo. E diz o texto assim, cheio do Espírito, pedras vindo sobre ele, e ele dizendo, Deus, guarda o meu espírito. Forte, pedras vindo sobre, ódio contra ele, e ele cheio de glória. Nós descendemos de homens assim, que suportam a longa noite, que não desanimam, que não desistem. Nós descendemos de homens valentes. Homens como Paulo, apedrejado várias vezes. Quase morto, tantas outras. Torturado, inúmeras. Perseguido por todos os lados, abandonado por todos. Nunca prostrado. De cabeça erguida na cadeia. Numa prisão romana, de cabeça erguida, dizendo, completei a carreira. Guardei a fé. Combati o bom combate. Nós descendemos de homens assim. A noite não é escura para nós, se temos a luz do mundo em nós, que é Cristo Jesus a nossa força. Nós somos assim. O nosso povo sempre foi assim. Sempre foi. Quarto, somos escravos. O escravo deveria estar pronto. Pense nisso. Aquele homem, ele não tinha escolha própria. Um escravo não era dono nem de si mesmo. Não era. Em Israel, a escravidão foi regulamentada. Nunca foi a vontade de Deus, mas ela foi regulamentada. Por exemplo, um homem poderia ser libertado. Poderia se tornar livre depois de um tempo. Contudo, se ele tivesse filhos, os filhos deveriam ficar ali. Não poderiam sair. Um escravo não era dono nem de si, nem de seus filhos. Essa situação, que em se tratando do mundo era abjeta, Jesus pega e usa essa figura para retratar o nosso serviço a Ele, que nós somos escravos dele.
o que é uma bênção. Por quê? Eu sou maligno, ignorante e tolo. O meu Senhor é perfeito, tem todo o poder e me ama de um modo que ele não é possível me amar mais. Entregar minha vida e viver completamente para este ser escravo deste ser, é libertação. Como homens de Deus já disseram, prenda-me, Senhor, e serei livre. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios 5,15, ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas sim para aquele que por eles morreu, por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos dele, nos vestimos do jeito que ele ordena, temos a nossa família do jeito que ele concebe, conduzimos a nossa vida do jeito que ele ordena. É assim que nós somos. Não seguimos homens. Não. Somos livres, somos protestantes, somos livres. Temos um Deus acima de nós e nos prostramos somente diante dele. É assim que nós somos. Nós somos livres. Livres para servi-lo. Livres para seguir o nosso Deus. Escravos. Voluntariamente. Voluntariamente. Pastor, mas não é uma exigência muito grande? Não é. Porque nós entramos com o nosso tudo e Jesus entra com o tudo dele. Você é o mendigo. Ele é o homem mais rico do mundo. Não, mais rico não. Ele é o homem, ele é o único rico. Ele, afinal de contas, tudo na realidade é dele. Ele é o único que pode dizer, ele, sabe aquele garotinho que chega para jogar bola e põe, ele é ruim de bola, e põe lá, às vezes, o pé em cima da bola, dizendo, eu posso ser ruim, mas eu sou o dono da bola. Jesus não é ruim em nada, ele é bom em tudo, mas ele põe o pé em cima do mundo e diz, meu mundo, minhas regras. Tudo que existe no mundo, diz Deus, é meu. Deus entra com tudo dele e eu e você entramos com nada. Me parece que nós estamos no lucro. E nessa história, diz o texto, que aquele servo fiel, que é encontrado com a lâmpada acesa e com a vestimenta impecável, este, diz o texto, receberá o seguinte, o senhor dele, ao chegar, vai servi-lo. É óbvio que nenhum senhor fazia isso, gente. É óbvio. Mas o nosso Deus faz. Porque a Bíblia diz isso, que quando Jesus Cristo voltar, ele vai dizer para nós o quê? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, eu vou te colocar. Lá em Apocalipse, Deus diz o seguinte, vinde, meu povo, vamos comer carne de reis, o banquete, eu vou servi-los. E aí, não haverá mais lágrima, nem dor, nem angústia, nem imposto, nem PT. Vai ser bom, hein? Vai ser um paraíso. Nada. É isso que nos motiva. Esperança. Fé. Esperança. É a esperança que nos mantém fortes. É a esperança que é a base da piedade. É a esperança que faz você não dormir, não desistir. É a esperança. É a esperança que te mantém de pé em todas as circunstâncias. Enquanto eu escrevia essa pregação, lá no meu escritório, as crianças quebravam o pau lá fora. Parecia que era a Terceira Guerra Mundial. E a minha esposa, pela 1000ª vez, falando a mesma coisa. A gente pode ser tentado a ficar cansado, não? Gente, mas quantas mil vezes? Quantas mil vezes a gente vai falar a mesma coisa? A gente pode cansar em coisas pequenas como essa, a gente pode cansar em tantas outras. Mas a esperança há de nos renovar a cada dia. E a jornada não será cansativa como não foi para Caleb. Ele disse, eu estou agora aqui, 45 anos se passaram, mas eu estou cheio de vigor, como estava quando eu tinha 40 anos. A esperança vai te renovar a cada dia, a noite não vai ser longa, Deus não vai demorar, Ele vai vir na hora certa. Você crê? Vamos ficar de pé?